Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Você pode me acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de poder cantar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo grande amor do Senhor que tem sido derramado sobre a nossa vida a cada dia e que foi expressado de forma plena através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus querido, nós rogamos a Ti, ó Pai, para que nessa noite o Senhor fale conosco. Rogamos a Ti, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para agir em nosso meio, para nos fazer compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que nessa noite, então, a Tua palavra penetre aos nossos corações. E que sejamos desafiados, ó Pai, a vivê-la. Sejamos desafiados a cumprir os propósitos do Senhor. E possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fale conosco, Deus, nessa noite. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Queridos, uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos é ver quantas pessoas que dizem ter tudo estão morrendo. Quantas pessoas que dizem ter tudo aquilo que para elas é necessário estão morrendo. Muitas morrem pelo uso de drogas, bebidas, depressão ou displicência com o próprio cuidado da sua saúde e muitos outros motivos que fazem parte da vida do ser humano. Eu sei que nós já estamos cansados de ouvir tantas notícias ruins, tristes, e saber que essas notícias estão ligadas à vida das pessoas que não são ou não estão plenamente satisfeitas com o que elas têm. Mas a grande verdade, queridos, é que muitas pessoas não estão satisfeitas com a vida que elas levam. Mesmo que elas tenham quase tudo, ainda assim existe algo que falta. Existe um vazio no seu coração. Existe um vazio que não se preenche com coisas, com objetos, com absolutamente nada. E essa é a realidade de algumas pessoas. Pessoas aos seus olhos têm tudo. Tem dinheiro, fama, bens financeiros, pessoas ao seu redor, mas
mas elas não estão completamente felizes. As suas vidas não têm sentido, ou têm sentido em um momento, quando elas estão rodeadas de pessoas. E as pessoas que eu estou dizendo aqui não são os verdadeiros amigos, são aquelas que nós chamamos de conhecidos, pessoas que nós conhecemos no decorrer da nossa vida. E sabe por que essas pessoas só acham que a vida delas só tem sentido quando estão rodeadas dessas pessoas? Porque no momento onde elas se encontram sozinhas, que é aquele momento que elas deitam a sua cabeça no travesseiro, ali elas realmente mostram quem elas são. E ali, onde não tem ninguém perto, aparece medo, ali a angústia, a solidão, o desespero começa a bater forte na sua vida. Diante dessa situação, eu me pergunto, do que adianta ter tudo? Do que adianta ter dinheiro se eu sou infeliz? Do que adianta eu ter bens materiais se isso não me completa? Do que adianta ter a mulher dos meus sonhos, ou as mulheres, o homem dos seus sonhos, se isso não nos satisfaz plenamente? Não adianta, queridos. Não adianta absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o que tem faltado na vida de muitas pessoas hoje é apenas a presença de Jesus Cristo. O que completa a nossa vida, o que satisfaz o nosso coração, o que nos dá a oportunidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo é a realidade da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Então, para essas pessoas, falta Jesus. Falta a realidade de Jesus Cristo ser o governador da vida delas. Falta a realidade de Jesus Cristo ser o direcionador de suas histórias. Falta a realidade de Jesus Cristo ser aquele que as guia. Falta a realidade de Jesus Cristo ser o dono de seus corações. E é por isso que nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre nós sermos completos em Cristo. Eu queria que nós pensássemos nesse tema, sermos completos em Cristo, porque somente quando somos completos em Jesus, a nossa vida tem sentido, ou a nossa vida faz sentido. É só Jesus que dá sentido para a nossa caminhada. O texto que nós lemos se encontra no que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. E este texto está dentro de um bloco onde nós vemos o ensinamento de Jesus para que aqueles que o seguem possam viver uma vida plena, uma vida sadia e uma vida feliz, servindo a Deus de forma que a sua vida também agrade o coração do Senhor, a sua vida honre ao Senhor, e para que essas pessoas que estão ouvindo desse Sermão da Montanha, e também do texto que nós vemos aqui, tenham a alegria de sentir o cuidado e a presença de Deus sobre suas vidas e também através das suas vidas, em suas ações. Por isso, o Sermão da Montanha é precioso, porque ele não somente nos ensina como nós devemos viver para nós mesmos, mas também nos ensina como nós devemos agir diante das circunstâncias e das pessoas que estão ao nosso redor. E esse texto está nesse bloco, onde eu e você aprendemos essa realidade de ter o nosso coração rendido a esse Jesus, para que nós tenhamos uma vida completa, ou tenhamos vidas completas em Jesus Cristo. Sendo assim, então, temos no nosso texto um ensinamento muito importante sobre sermos completos em Cristo. Porque quando nós somos completos em Cristo, nós percebemos que as nossas posturas e as nossas atitudes são diferentes, são diferenciadas. Porque quando somos completos em Jesus, em primeiro lugar, nós confiamos a Jesus as nossas ansiedades. Volte seus olhos para a Bíblia. O texto diz, do verso 25 até o verso 32, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora prestem atenção no que o texto diz. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, Jesus diz, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E o texto continua, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens, a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, comeremos e beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Estes versículos, então, nos ensinam que temos que confiar a Jesus todas as nossas ansiedades. E sim, temos que confiar nisso, Jesus. Jesus nos ensina aqui, queridos, sobre o porquê de sermos ansiosos em nossa vida e sobre o que vamos comer ou beber, pelo nosso corpo, sobre o que vamos vestir. Ele nos ensina isso. Porque se as aves não semeiam e nem colhem, e têm de comer, porque o Senhor as sustenta, e as ervas do campo que nascem hoje e são lançadas no fogo amanhã, são plenamente delas, será que nós que fomos criados à imagem e à semelhança desse Deus, nós que fomos criados de forma tão bela por esse Deus, não seremos cuidados por Ele? Não valemos nós mais do que a árvore? Diz o texto, do que as aves? Certamente, absolutamente sim, e é exatamente isso que Jesus está ensinando. Pois segundo o texto, em relação às aves, a Bíblia diz que somos mais valiosos do que ela, e os lírios que são belos, é claro que teremos sempre com que nos vestir. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos seus é para que eles confiem que Deus os sustentaria nos mínimos detalhes. Sabe onde você encontra isso? No verso de número 22. Se você pegar o finalzinho do verso 22, ele diz, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Elas o quê? Essas coisas. O que você vai comer, o que você vai beber, ou o que você vai vestir. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. É exatamente isso que precisamos ter guardado em nosso coração. Jesus nos ensina que nós devemos confiar as nossas ansiedades a Ele. Todas as nossas ansiedades a Ele. O que tem deixado você ansioso? O que tem angustiado e preocupado o teu coração? O que tem tomado conta da tua vida nesses últimos dias? Você já depositou aos pés de Jesus? Você já colocou diante do Senhor e pediu a ajuda do Senhor para que você não ficasse angustiado, preocupado, ansioso? É isso que eu e você precisamos fazer se nós queremos ser completos em Cristo. É confiar a Ele a nossa vida e deixar que Ele cuide de nós e deixar que Ele também cuide das nossas coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós pegamos, por exemplo, o Salmo 139, eu vou ler alguns versículos para você, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, diz Davi, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces todo. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, diz o salmista. Se subo aos céus para estar, se faço minha cama no mais profundo abismo, ainda lá tua mão verá tu me guiar. Deus nos conhece plenamente. Quando Jeremias recebe a ordem de mandar uma carta ao povo que está cativo na Babilônia, no capítulo 29, o versículo 11, o Senhor manda dizer assim, olha, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz a nossa tradução, ou uma outra tradução, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele sabe
como cuidar da nossa vida. Eu digo isso, queridos, exatamente porque nós vivemos um momento onde muitas pessoas ao nosso redor estão doentes espiritualmente, e o que tem faltado na vida dessas pessoas é a presença de Jesus Cristo. O que tem faltado na vida dessas pessoas é a realidade do cuidado de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. E sabe, queridos, muitos daqueles que estão ao nosso redor ainda estão se perdendo nos vícios, ainda estão se deixando levar por depressões, por corações angustiados, porque não conhecem a Jesus, porque eles não são satisfeitos com a sua vida, porque Jesus Cristo não faz parte da sua história. E isso cabe a mim e a você. Nós temos aprendido a confiar a nossa vida a Deus, e nós temos que mostrar isso para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós precisamos ser a boca de Deus, nós precisamos ser os instrumentos de Deus para levar as boas novas do Evangelho de Deus para aqueles que estão morrendo ao nosso redor. É por isso que você tem aprendido em diversos momentos a respeito do amor, da graça, da bondade, do perdão de Deus sobre a sua vida. Você precisa mostrar para as pessoas que não adianta buscar ajuda em outro lugar, não adianta se afogar no vício da droga, no vício da bebida. Não são as amizades que vão te fazer feliz, não é o seu relacionamento que vai completar a sua vida, é Jesus Cristo. O que completa a nossa vida é Jesus Cristo. A verdadeira alegria vem através de Jesus Cristo. A plena satisfação em nosso coração vem através de um relacionamento de intimidade com esse Deus que tanto nos amou, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Um relacionamento de intimidade com esse Jesus Cristo, que se fez homem e morreu por mim e por você, levando sobre ele os nossos pecados, as nossas dores. É a realidade de um coração rendido ao governo desse Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Nós só seremos completos quando Jesus fizer parte da nossa história. Por isso, queridos, a primeira verdade que o texto nos ensina é: confie em toda a sua ansiedade. Você quer ser um homem e uma mulher completo, plenamente completo, então confie a Ele. Confie a Jesus toda a sua ansiedade. Mas o texto também nos ensina uma segunda verdade, que é tão preciosa quanto a primeira. O texto também nos ensina que quando somos completos em Cristo, o reino de Deus é o nosso foco principal. Olha o versículo 33. O que diz o versículo 33 de Mateus capítulo 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto está dizendo que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas que o texto está dizendo, comer, beber e vestir, serão acrescentadas sobre a sua vida. Mas existe algo também é extremamente importante nós aprendemos. Essa palavra buscai, que vem no início do verso 33 aqui, é um sentido de procurar a fim de encontrar. E essa palavra vem do verbo que está no presente, no modo imperativo. Isso quer dizer que nós temos uma ordem. Uma ordem de buscar no presente a presença de Deus, o reino de Deus e a justiça. Ou seja, Jesus está ensinando que nós temos que buscar a Deus diariamente. Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando todo o povo que está ouvindo o seu sermão, e também nos ensina nessa noite que nós temos que buscar a Deus dia após dia, nos relacionarmos com Deus dia após dia, não somente um dia da semana, não somente 2 dias da semana, mas todos os dias. Algumas pessoas, infelizmente, acham que se vier no culto no domingo e no Conexão com Deus na segunda-feira, já está alimentado para o próximo domingo.
Mentira! Engane-lhes. Buscai, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. É você buscar a presença de Deus diariamente. São todos os dias você desejar ouvir a voz de Deus. Todos os dias você orar. Todos os dias você ler as Escrituras. Todos os dias você se relacionar com o Senhor. E quando nós somos completos em Cristo, sabe o que acontece? Esse é o nosso anseio. Quando Jesus completa em nosso coração, o nosso desejo é de nos relacionarmos com o Senhor diariamente. É sentir a alegria daquele momento que você vai fechar a porta do seu quarto, ou do seu escritório, ou você vai sentar no sofá da sala, ou você vai sentar na cadeira e vai colocar a Bíblia sobre a mesa, na sua cozinha ou na sua copa, e ali você terá 20, 30, 40, 50 minutos de leitura das Escrituras. Você terá um tempo de oração. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai esboçar aquilo que Deus está falando com você através daquela leitura. Alguns até vão pegar o diário e vão escrever a sua oração. Quando você está completo em Cristo, isso se torna prazeroso. Você tem prazer em estar na presença de Deus. E o prazer em estar na presença de Deus vai ser na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando chegar no domingo, você não vai ver a hora de estar junto com seus irmãos e poder abraçá-los e ali adorar em uma só voz. Mas isso não vai acontecer no domingo, para que você espere o próximo domingo. Ou não vai acontecer na segunda conexão, para que você espere o próximo domingo ou a próxima conexão, não. Isso vai acontecer todos os dias. O problema que nós enfrentamos, queridos, é que nós temos hoje muitas responsabilidades. Não é? O tempo passa e nós nem vemos. Trabalhamos o dia todo, tanta coisa para fazer, temos que estudar, né? Temos prova, o pessoal está vendo uns jovens aqui, então tem faculdade, escola, né? Vai para a escola de manhã, depois estuda à tarde, dorme um pouquinho, janta, estuda à noite, aquela coisa louca, nós vamos para o trabalho, chegamos no trabalho, vamos para casa, jantamos, tomamos um banho, né? Ou o inverso, tomamos um banho, jantamos, aí temos que ter um tempo com a nossa família, com os nossos filhos, e quando nós percebemos, o dia já passou, e aí já está tarde para lermos a Bíblia. Já está tarde, já está tarde para orarmos, porque amanhã nós temos que acordar 5 horas, 4h30, 5h30. Esse é o problema, mas a palavra do Senhor no Salmo 1 nos diz que o nosso prazer tem que estar onde, gente? Na lei do Senhor. E na sua lei, meditar de dia e de noite. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz que nós temos que ir a Ele quando nós estamos cansados e sobrecarregados. O Evangelho de João, no capítulo 15, diz que Jesus é a videira e nós somos apenas os ramos. E que se nós não estivermos conectados nele, nós seremos cortados e lançados ao fogo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O reino de Deus tem que ser o foco da nossa vida. Não é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso? No finalzinho dela? Não é isso? Venha o quê? O teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso você está dizendo assim: Senhor, assim como o Senhor governa o céu, assim como o Senhor cuida de tudo no céu e na terra, faça também na minha vida. Venha governar a minha história, então venha o teu reino sobre mim e governe a minha vida. O reino de Deus é o nosso foco. Então, relacionamento de intimidade com Deus, queridos, tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir em primeiro lugar. Nós somente temos interesse no reino de Deus quando Deus flui em nós.
E quando a graça de Deus flui através de nós, quando nós olhamos para além de nós mesmos, quando nós deixamos de ser egoístas e começamos a olhar com os olhos de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, quando realmente nos importamos com o que Deus quer que nós façamos e não com o que nós queremos fazer, o reino de Deus está aí fora. Quanto você tem enxergado Deus no seu dia a dia? Ou como diz o Salmo 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não é que você vai ler a Bíblia 24 horas. É que você vai ter o privilégio de, durante o dia e durante a noite, sussurrar as Escrituras. É que você vai ter o privilégio de olhar para a natureza e ver a bondade de Deus, e aquilo vai remeter você àquilo que as Escrituras dizem, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. É quando você se depara diante de uma circunstância que Deus te livra de um acidente, ou Deus te livra de alguma coisa ruim, você vê as Escrituras dizendo que os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. E é quando você está dirigindo, e você está naquele tempo ansioso, e você começa a cantar: a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você começa a cantar as Escrituras. Isso é você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso é você viver o reino de Deus. Isso é você começar a buscar a presença de Deus diariamente, dizer: Senhor, eu quero experimentar cada vez mais do Senhor sobre a minha história. Venha mesmo o teu reino e seja feita na minha vida a tua vontade, como a tua vontade é feita no céu e na terra. Venha sobre mim, venha me guiar, venha cuidar da minha história, venha direcionar os meus passos. Pois quando temos prazer na lei do Senhor, quando o reino de Deus vem em primeiro lugar, queridos, sabe o que acontece na nossa vida? Muitas coisas são diferenciadas. Sabe por quê? Porque não é o nosso trabalho que vem primeiro. Não é o nosso casamento, não são os nossos filhos, não são os nossos relacionamentos. Pelo contrário. Nós vamos tornar todas essas coisas secundárias. E sabe o que vai acontecer? Os nossos relacionamentos com os nossos filhos serão agraciados. Os nossos relacionamentos com as nossas esposas serão abençoados. O nosso lar será plenamente abençoado pela presença de Deus. No seu trabalho, você será um homem que expressará a graça de Deus através da sua vida. O brilho do Espírito Santo sairá naturalmente de você. Na sua escola, na sua faculdade, você será diferenciado, porque os seus amigos vão perceber que você não entra na onda, vão perceber que você não vai como todo mundo, você não aceita qualquer coisa, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se preocupa em primeiro lugar agradar o coração de Deus do que agradar o coração de pessoas. Estas coisas também serão acrescentadas na sua vida e na sua história. Mas isso só é acrescentado porque você tem buscado em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Então, quer ser completo em Jesus Cristo? Em primeiro lugar, coloque a Ele. Deposite diante dele a sua ansiedade. O que te deixa preocupado? O que gera anseio no seu coração? Confie a Jesus a sua ansiedade. Quer ser completo? Em segundo lugar, viva de forma que o reino de Deus é o foco principal da sua vida. E deixe que as outras coisas sejam acrescentadas. Mas as Escrituras também nos traz um terceiro ensinamento, uma terceira verdade. O texto também nos ensina que quando somos completos em Cristo,
vivemos bem hoje como hoje, porque o amanhã, gente, nós já não sabemos mais. Vou repetir. Quando nós somos completos em Cristo, vivemos bem hoje como hoje, porque o amanhã já não sabemos mais. O que diz o finalzinho do texto? Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Talvez você pense assim: pastor, essa frase não faz muito sentido. Viveu hoje como hoje. Que negócio doido que é esse? Mas eu creio que essa frase completa muito bem o final desse texto. Completa muito bem. Se em primeiro lugar o texto nos diz para não nos preocuparmos com vestimenta e alimento, isso está ligado a hoje. E depois o texto nos ensina que temos que buscar a Deus diariamente, isso está ligado a hoje. Com isso, então, nós percebemos que Jesus está ensinando que o povo não deve se preocupar com o dia seguinte, mas com o momento ao qual eles estão vivendo. Porque o texto está dizendo que cada dia já traz consigo os seus próprios cuidados. E na nossa vida, queridos, não é diferente. Para pensar uma coisa. O que gera preocupação no seu coração não é, em muitos momentos, o que você está vivendo hoje. É o que você vai viver amanhã. Não é verdade? Em muitos momentos da nossa vida, as nossas preocupações, os anseios do nosso coração não estão ligados ao hoje, mas sim o que virá amanhã. A nossa vida não tem sido pautada no hoje, mas no amanhã. Os nossos gastos estão pautados no amanhã. Os nossos relacionamentos estão pautados no amanhã, mas não no hoje. Os nossos planos estão ligados ao amanhã. Quer dar um exemplo? Quero dar um exemplo para você. Não erga a mão, tá bom? E não faça cara, porque se você fizer, eu vou perceber. Mas você está aqui hoje, mas você está pensando no que você viveu hoje, ou você está preocupado com o que você tem que fazer amanhã? Muitos de nós vivemos essa realidade. Você já parou para pensar como foi o seu dia hoje? Ou você está aqui e talvez já está pensando: poxa, amanhã tem que acordar 7 horas. Eu tenho que tomar um banho rápido, engolir, não é nem tomar café, né? Engolir o café. Se der tempo de comer um pão, se não der, eu levo ele com a bolacha na bolsa ou em algum lugar. Eu vou comer no carro, porque eu tenho que chegar na empresa amanhã cedo. E eu tenho isso para fazer. E você começa a pensar no que você tem que fazer amanhã e você está perdendo o que está acontecendo hoje. Não é assim que acontece na nossa vida? Muitos de nós nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer durante a semana, e muitos de nós deixamos de viver o nosso dia. E vivemos mal os nossos dias, porque nós estamos preocupados com o amanhã. Pastor, o senhor é contra fazer planejamento? De forma alguma. Provérbios 16 vai dizer que o coração do homem pode fazer planos. Mas em 2 versículos ele nos ensina 2 coisas diferentes. No versículo 1, a continuação do versículo é: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E se você for para o versículo 9, o finalzinho do versículo 9 vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Planeje, faça os seus planos, mas nunca deixe que o seu coração fale mais alto do que o próprio Deus.
O coração pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. É o Senhor quem vai dirigir os nossos passos. A nossa preocupação do amanhã não pode influenciar a nossa vida hoje. Nós não podemos deixar de viver o hoje por causa do amanhã. Sabe por quê? Por aquilo que eu falei agora. Se você só vive no amanhã, você esquece de buscar o reino de Deus hoje. E você não se relaciona com Deus hoje. Eu não vou fazer a pergunta, quem já leu as Escrituras hoje? Eu não vou fazer a pergunta para você me responder se você já orou hoje. Porque se você não fez isso ainda, possivelmente é porque você estava preocupado com o amanhã. Ou você estava muito compromissado. E o reino de Deus ainda não era o teu foco principal. Então viva bem hoje. Aproveite hoje. Hoje, queridos, nós temos a oportunidade de aprender do amor de Deus, então aprenda. Se hoje você tem a oportunidade de se relacionar com Deus, se relacione. Se hoje ainda você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, fale do amor de Deus. Se hoje você tiver a oportunidade de perdoar pessoas, perdoe pessoas, mas viva de forma que o reino de Deus seja o que você tem buscado. Viva de forma que o hoje seja pleno na sua vida. Viva de forma que ao você deitar a cabeça no travesseiro, você realmente durma, porque você viveu bem. O texto diz assim: nós vamos, por um acaso, por mais ansiosos que estejamos, acrescentar um côvado ao curso da nossa vida? Nós só vamos acordar amanhã se as misericórdias do Senhor se renovarem sobre nós. Senão, nem isso vai acontecer. E tudo que você deixou de viver hoje pensando amanhã, já não faz mais sentido para a sua vida. Então viva bem hoje. Aproveite as oportunidades que Deus te dá para viver hoje. Não é também isso que nós pedimos na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso você diz a respeito do pão, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O Pai Nosso diz assim: o pão de cada dia, não o pão de amanhã. É o pão de hoje. E o pão de cada dia dai-nos hoje aqui é um sentido completo. Me sustenta hoje. Me direciona hoje. Que a tua presença venha sobre a minha vida hoje. Que a tua graça seja derramada sobre a minha vida hoje. É hoje. Porque se nós acordarmos amanhã, então você ora de novo a oração do Pai Nosso. Me dá hoje o pão de hoje. Venha o teu reino hoje. Faça-se a tua vontade hoje. Quando Deus vai dar o maná para o povo que está no deserto, o que Deus fala? Que era para pegar e guardar para o dia seguinte, se caso eles tivessem fome? De maneira nenhuma. O maná ia vir dia após dia. Teve um que tentou. E o que aconteceu? Estragou. É hoje. Viva hoje. Eclesiastes 3, por exemplo, diz a respeito disso. Ele não diz que existe tempo para todas as coisas? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é isso que a Bíblia diz? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de disparar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Então viva hoje. Deixa que o amanhã traga consigo as suas consequências.
Basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos, viva hoje, mas viva bem. Deixe o amanhã para amanhã. E se você acordar amanhã, viva hoje de amanhã bem vivido, como se fosse o seu último dia de vida. Até porque a gente não sabe, né, o dia que nós vamos morrer. Pastor Cláudio Duarte diz que todos nós temos uma senha, não é? E a hora que apita lá, se chamar a sua ou a minha, meu querido, não adianta, você não vai conseguir trocar. Senha 387.485.283. Pronto. É a sua, né? Acabou. Chamou assim. Perdão da brincadeira, mas não tem mais jeito. E aí, se você deixou de viver o seu dia, você vai estar pensando assim: perdi a oportunidade. Então viva como se fosse o último. Por isso você vai viver bem o seu dia. E assim que seja dia após dia, que os nossos hojes sejam repletos da presença de Deus, que os nossos hojes sejam repletos de uma vida buscando o reino de Deus, que os nossos hojes sejam repletos de uma vida de confiança de todas as nossas ansiedades a Deus. Amém, queridos? Para concluir, se nós queremos ser plenamente felizes, mesmo que passando por várias provações, mesmo que passando por várias circunstâncias, nós precisamos estar plenamente completos em Cristo. Porque quando nós somos completos em Cristo, nós confiamos a Ele as nossas ansiedades. Quando somos completos em Cristo, nós temos como foco o reino de Deus. E quando nós somos completos em Cristo, nós vivemos hoje muito bem, como deve ser vivido. Então, deixe Cristo te completar. Deixe Cristo fazer sentido na sua vida. Deixe Cristo te mostrar a verdadeira felicidade. Deixe Cristo mostrar que vale muito a pena confiar nele. Vale a pena depender dele, porque Ele te conhece. Ele sabe do que você precisa. E além de tudo isso, Ele te ama. Se Jesus Cristo não te amasse, Ele não teria vindo para morrer em seu lugar, para levar sobre Ele o seu pecado, o meu pecado. E é esse amor que precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença nessa noite. E clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a entender que a nossa vida só tem sentido e só faz sentido quando o Senhor nos completa. Quando o Senhor é a busca a qual nós ansiamos. Quando a Tua presença é o anseio do nosso coração. Quando nós depositamos no Senhor toda a nossa ansiedade. Quando o reino de Deus é o nosso foco. Quando nós vivemos os nossos dias ansiando pela Tua presença e querendo mais e mais da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, fazendo parte da nossa caminhada e da nossa história. Por isso, Deus, em nome de Jesus, não nos permita viver de forma aleatória, de forma a sermos enganados pelas artimanhas de Satanás. Não nos permita viver confiando em nós mesmos. Não nos permita viver para a nossa própria satisfação. Não nos permita viver só preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, mas que nós realmente vivamos para a Tua honra, para a Tua glória, que nós realmente vivamos de forma que o nome do Senhor seja exaltado, que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, que nós vivamos, ó Pai, como diz a Tua palavra, se nós estivermos cansados e sobrecarregados, nós irmos até a Tua presença e colocarmos diante do Senhor aquilo que tem sido um fardo para nós, que nós vivamos de forma, Senhor, a experimentar do agir do Senhor sobre a nossa vida, que nós vivamos, ó Deus, como o Salmo 1 nos diz, como a Tua palavra nos diz, tendo como alvo principal o Teu reino, buscando, Senhor, o Teu reino,
e ansiando, ó Pai, por meditar na Tua lei e viver a verdade da Tua palavra dia e noite nas nossas vidas. E que assim, ó Deus, diariamente possamos ter a alegria de sentir a Tua presença, diariamente possamos ter a alegria de ouvir a Tua voz, diariamente possamos perceber o agir do Senhor sobre a nossa história. Faça isso, Senhor, na nossa vida. Nos ajude mesmo, Senhor, a honrar o Senhor com a nossa história, com a nossa caminhada, e que a cada momento nós possamos aprender mais e mais do Senhor. E que sejamos nós, homens e mulheres, que levem esse amor, essa confiança, esse desejo e essa realidade da Tua presença diária para a vida de muitos daqueles que estão perdidos. Muitos daqueles que estão no droga, na bebida, na prostituição, muitos daqueles que estão afundados na depressão, na amargura, na angústia, no medo. Que nós sejamos, ó Deus, luz nesse mundo e sal nessa terra. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita na nossa vida e através da nossa vida. Essa é a nossa oração. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém?